Todo crente há de confessar que ele devia orar mais. O Senhor Jesus disse uma parábola contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Você leia Mateus capítulo 18, a partir do versículo 1. Na vida de intercessão, nenhuma tentação é tão comum como a de deixar de perseverar na oração. Começamos a orar por determinada coisa. Apresentamos as nossas petições por um dia, uma semana, um mês. Então, não recebemos ainda nenhuma resposta definida. Desanimamos e cessamos inteiramente de orar sobre o assunto. É uma falta de proporções incalculáveis e nada mais, nada menos do que o velho costume pernicioso de começar as coisas e não acabar. Ele é prejudicial em todas as áreas da vida. Quem forma o hábito de começar sem acabar simplesmente formou o hábito de fracassar. Quem começa a orar por um assunto e não persiste até obter segurança da resposta, por sua vez, está formando na vida de oração o mesmo hábito de fracasso. Às vezes, nós pedimos por certas coisas que o Senhor nos dá outra. Nós temos muitos exemplos disto na Bíblia. Mas, enfim, Deus faz-nos entender o que é bom para nós, mesmo nós orando de forma errada. Desânimo é fracasso. Este fracasso produz desencorajamento e descrença na realidade da oração. Isto destrói a possibilidade de êxito. Mas alguém dirá, então por quanto tempo devemos orar? Não chegamos a um ponto em que devemos cessar de pedir e deixar o assunto nas mãos de Deus, já que Ele não responde? A única resposta é: ore até receber o que pediu, ou então até ter a certeza no coração de que o receberá. Só num desses dois casos deveríamos deixar de insistir, pois a oração não significa apenas recorrer a Deus, é também entrar em conflito com Satanás. E visto que Deus está usando a nossa intercessão como um poderoso fator de vitória nesse conflito, Ele, Deus, somente, e não nós, deve decidir qual é o tempo de cessarmos com a nossa petição. Por isso, não paremos de orar enquanto a resposta não tiver vindo ou enquanto não recebermos a certeza de que virá. No primeiro caso, paramos porque vimos. No segundo, paramos porque cremos. E a fé do nosso coração é tão segura como a vista dos nossos olhos, pois é a fé vinda de Deus em nós. Cada vez mais, em nossa vida de oração, experimentaremos e reconheceremos esta certeza dada por Deus e saberemos quando descansar tranquilamente nela ou quando continuar a pedir até receber. Fiquemos firmes na promessa de Deus até que Ele venha ao nosso encontro. Ele sempre volta pelo caminho de suas promessas. Há muitas histórias do, eu ia dizer, grande homem, e posso usar esta palavra assim, grande homem de oração, fé na sua oração, George Miller. É impressionante as histórias que contam dele, quase inacreditável. Eu vou citar duas para terminar este vídeo. Uma é quando ele estava viajando de barco de um lugar para o outro, não lembro o destino, mas sei que era para pregar o Evangelho. E na viagem se levantou um nevoeiro que era impossível, e naquela época, não era que nem nossos dias, era impossível seguir na velocidade que estava a embarcação. E o comandante disse que, ou pelo menos alguém enviado pelo comandante, avisou a tripulação que eles iam chegar atrasado no destino. George Miller disse que não podia chegar atrasado porque tinha um compromisso. E eles iam chegar no horário estabelecido pela embarcação. Ele convidou o homem que trouxe a mensagem para ele, disse, não, vem cá, vamos ali orar. Diz
O homem, de certo, falou depois que ele olhou para aquele senhor e disse: mas este homem deve ser maluco. O que ele está dizendo? Ele disse para o homem: olha, vamos ali orar, porque sempre Deus me responde às orações. Vamos ali. Aí desceu com o homem para um lugar para oração. E George Miller orou, apresentando a Deus a sua necessidade e a finalidade da sua viagem, e que Deus tomasse ou fizesse alguma coisa para mudar aquela situação. O homem ao lado dele só pensava: este velho, porque era já um senhor, deve ser maluco. Então ele disse: George Miller, tá bom, já oramos, agora vamos chegar no horário certo. Então todos os dois saíram e aos poucos aquele nevoeiro foi se dissipando e enfim chegaram no horário. É um testemunho dado por ele. O outro caso foi em que, todos sabem, George Miller, ele tinha orfanato e orfanatos. E ele precisava comprar um lugar, parece maior, só que o valor era mais alto, era caro. George Miller ofereceu para um dos proprietários um valor mais baixo. Disse: olha, não, isto aí vale tanto, é para uma obra de Deus, a gente cuida das crianças, é um orfanato, e o senhor deve fazer neste valor. O homem não aceitou, voltaram novamente para negociar e George Miller estava orando para que o homem aceitasse aquele valor, pois era o valor que ele achava justo por aquele lugar. Mas como o homem sabia que George Miller já tinha orfanatos, ele queria mais, ele queria pedir mais. Mas um certo dia veio o sócio daquele homem, que eram donos daquele local. Quando este homem chegou e viu George Miller e ouviu a conversa e a proposta, ele disse para o seu companheiro, para o seu amigo: olha, aceita. Porque se esse homem continuar orando, nós vamos dar para ele. Porque Deus responde às orações dele.